Hoje, o grupo de estudos vai continuar a nossa tarefa de estudar o livro de semântica, de lexicologia e semântica lexical do Alain Polguer. A gente está no penúltimo capítulo, faltam só 2 encontros para a gente terminar. Vamos falar nesse encontro sobre interferências pragmáticas, apresentação feita pela Ana Clara Murim e pela Fernanda Selle, e a gente está gravando essa participação delas com a apresentação. Vale lembrar que nas nossas reuniões do GET, a gente está construindo um glossário de noções, então vou colocar aqui no nosso bate-papo. O nosso planejamento, no chat. Cliquei errado. Aqui no nosso chat, eu vou colocar a nossa programação de reuniões e etc. E nós temos também o link para o nosso glossário de noções. Esse glossário de noções está sendo construído em conjunto, com a intenção de virar mesmo um glossário, quer dizer, a nossa entrega para a sociedade, dos nossos estudos, né? Todo mundo que se interessar pelo livro do Alain Polguer consiga entender os conceitos com esse glossário, né? Formados por termos só usados no livro. Então, todo mundo que vai colaborar, tem alguns termos que já estão escritos ali, mas que ainda não tem definições, então todo mundo que quiser colocar uma definição ou um conceito, que vai anotar agora do slide da Fernanda, que vai anotar por causa da leitura do penúltimo capítulo, pode colaborar com esse glossário. Alguns termos estão em aberto, mas eles podem ser definidos, e cada um que definir coloca a definição na frente. Então, lembro da colaboração de vocês para que esse glossário ele fique mais gordinho, ele vai crescendo com as noções que a gente vai acrescentando, né? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela com o slide da Fernanda. Vou colocar aqui. Ele aparece aqui. Já está indo. Deixa eu colocar num formato fora da... Ai, abri errado. Abriu o slide errado. Aí ele está dizendo que não está respondendo, porque tem 1000 coisas abertas, né? Agora está certo. Só que está no navegador e aí não fica tão bom, né, de visualizar. Por isso que eu estava tentando fazer o download, agora sim, para ele ficar no formato visualizável. Dentro do Excel, acho que... ele abriu de novo no navegador. Então, eu vou fechar aqui e vou abrir interferências pragmáticas aqui no formato PDF. E aí eu consigo botar assim, que fica melhor, né? Exibir em uma página inteira. Aqui foi só a modo de leitura, acho que fica mais fácil assim, né? Tá legal, Fernanda? Tá dando para ver, gente? Tá dando para ver sim, professora. Ok. Então, vamos começar? Então, esse capítulo chama Interferências Pragmáticas, e os tópicos que o Alain Polguer abordou foram esses, de definição da noção de pragmática, natureza das trocas linguísticas, teoria dos atos de fala, verbos performativos, lexias com conteúdo pressuposicional e clichês linguísticos. Clichês linguísticos. A gente tem algumas coisas que a gente já sabe, né, Fernanda, daqui, né? Tipo, lexia é aquilo que ele chama de palavra, né? Que ele dá esse nome bonito, ele vai falar lexia com conteúdo preposicional, e vai algumas coisas que são novas para a gente, né? Como essa definição de pragmática, que ele vai dizer, né? O que será esse ato de fala, essas trocas linguísticas, né? Uhum. Isso, professora, pode passar. Tá. Tá, ele começa primeiro definindo a noção de pragmática, e aí isso aí eu retirei mesmo do livro, que ele fala que a pragmática é o conjunto de fenômenos, ditos fenômenos pragmáticos, que relacionam a língua com o contexto de enunciação e de interpretação dos enunciados, chamado contexto pragmático. Então aqui ele define a pragmática relacionando os fenômenos pragmáticos com o contexto pragmático, né, que para você
ter a pragmática, você precisa de uma enunciação e um contexto, basicamente. É que essa palavra, né, Fernanda, pragmática, a gente fica pensando o que tem a ver, né? Tipo, era para ser definição da noção de contexto. Podia chamar só contexto, né? Aí você fala, tá, mas é pragmática, tem a ver com contexto. E aí está dizendo que é isso, né? Então, sim, parece que define a pragmática como dizendo, tá, é o contexto pragmático. Mas é o contexto. Nunca deixa de ser o contexto, né? Ok. A importância, ele cita a importância da pragmática, que podemos fazer uma análise lexicológica e semântica para compreender o diálogo a seguir, mas ela não será suficiente para explicar a sua disfuncionalidade. Então, que animal você tem em casa? Um mamífero. Então, a disfuncionalidade é porque você espera que a pessoa responda, tipo, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, mas a pessoa fala um mamífero. Então, mas para você compreender o diálogo acima, você tem que olhar ele pela pragmática, para entender qual o problema dele, você tem que olhar pelo contexto. Aí pode passar. Aí ele também define, ele coloca essa questão de por que fenômenos pragmáticos. Então ele define que a pragmática é uma disciplina que ela estuda os fenômenos pragmáticos, mas que para ele a pragmática ela não pode existir sozinha, ela depende de outras disciplinas para poder existir, que é diferente de, por exemplo, da sociolinguística ou outros ramos da linguística, que eles conseguem existir por si só, sem depender de outros campos de estudo. A pragmática, para ela existir, ela precisa de outros campos de estudo. Então, por isso que ele não fala só pragmática, e sim fenômenos pragmáticos. Aí pode passar. Aí ele começa a definir também a natureza das trocas linguísticas, que ele inicialmente define desse jeito, que a professora até falou lá no dia da apresentação, né, que é como a gente aprende na escola. Então, tem um locutor, destinatário e uma mensagem que eles estão trocando ali. Então, um emite a mensagem, o outro recebe. E é isso que a gente aprende na escola. Pode passar, professor. Então, ele modeliza esse tipo de troca linguística da seguinte forma, que ele modeliza meio que tudo, que ele é bem, né, eu falo que ele é bem matemático para mim. Ele vai modelizando. Então, ele fala que tem as 4 operações maiores dessa comunicação linguageira, que ele chama. Construção e codificação linguística da mensagem pelo locutor, emissão física dessa mensagem pelo locutor, então a recepção da mensagem pelo destinatário e a decodificação da mensagem. Ele fala que essa troca de mensagem entre locutor e destinatário pode ser modelizada desse jeito. Parece, né, Fernando, que ele está falando uma coisa muito óbvia. É tipo, alguém está dizendo alguma coisa e o outro está entendendo o que foi dito. Então, essa coisa é a mensagem. Então, tá vendo, para construir essa codificação, só que ele precisa dar um nome científico para isso, para o livro poder existir, tem que fazer isso ficar concreto. Por isso que eu acho que ele tem essa necessidade de modelizar essas coisas. Porque são esses conceitos abstratos e que parecem muito óbvios, mas para fazer ciência é assim na vida, né? A gente fala o óbvio. O cientista fala o óbvio e quer provar o óbvio. Então, esse óbvio para ele é colocar esses conceitos desse jeito modalizado, quer dizer, esses conceitos tão explicadinhos. Quando você olha esse número 1, 2, 3, 4, nada mais é do que alguém falou, tá vendo? Olha lá, aí tem a emissão física da mensagem, o outro recebeu, e aí ele entendeu o que recebeu. Tipo, alguém falou e o outro entendeu. Ou alguém escreveu, o outro leu e entendeu. Mas, para isso, precisa ter esse nome assim, científico, dessa explicação, que é essa necessidade mesmo que o cientista tem de transformar essas ideias e esses conceitos em concretos, né, em sistemáticos. E aí ele vai fazendo essa modelização para que isso aconteça, né? E você viu também que ele coloca essa palavra locutor e destinatário com letra maiúscula, exatamente porque são conceitos. E aí no livro ele usa esse conceito ele chama de noções, né? É porque não é um locutor qualquer, não é um destinatário qualquer, quer dizer, é o emissor e o receptor da mensagem, mas que no livro dele ele deu esse nome.
de locutor e destinatário, né? Por isso que fica assim. Pode passar, né? Aí ele basicamente fala que é uma forma de ver a comunicação linguageira, que é essa troca de mensagens, né? Uma modelização insuficiente. Por quê? Porque é uma modelização que ela idealiza que a mensagem codificada pelo locutor é idêntica à mensagem decodificada pelo destinatário. Então, é uma idealização que o que eu vou falar vai ser exatamente o que a outra pessoa vai entender, que não vai ter nenhum ruído, nada. Então, para ele, é uma modelização insuficiente. A gente sabe, né? Sim. Porque imagina, você escreve uma mensagem no WhatsApp num grupo. Cada um entende uma coisa. Você escreveu, parece que todo mundo vai entender. Aí você vê depois, gente, eu escrevi, não era isso que eu quis dizer. Cada um lê de um jeito. Aí imagina a gente traduzindo ainda. Né? Só tem um jeito de entender isso aqui. Não, não tem. Tem vários jeitos de entender, cada um que escutar vai entender uma coisa, né? Na nossa ideia lá, essa modelização idealiza que a mensagem codificada é idêntica à mensagem decodificada pelo destinatário. A gente tem uma idealização de que todo mundo vai entender a mesma coisa. Né? Mas não somos todos iguais, então não vai acontecer isso. Ainda bem que ele já prevê, né? Aí ele tenta fazer uma modelização de como seria essa comunicação linguagênica. Então, ele fala que são as pelo menos 6 etapas da comunicação linguagênica, então, pelo menos, né? A primeira é que os enunciados são ambíguos e cabe ao destinatário desambiguizar o enunciado, ou pelo menos identificar o sentido apropriado. Então, se alguém fala alguma coisa, cabe você tentar entender o que essa pessoa está dizendo. Né? A segunda etapa é a mensagem que o locutor deseja transmitir pode não estar decodificadamente explícita. Então, por exemplo, ele foi o primeiro homem a pisar na Lua. Então, isso vai depender do conhecimento do destinatário. Se a pessoa não sabe que o Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, e sei lá, assistiu, ele cita as aventuras de Tintin, que tem um específico que eles vão para a Lua. Então, a pessoa vai pensar no Tintin. E se a pessoa sabe que o Neil Armstrong foi a primeira pessoa a pisar na Lua, ela vai pensar no Neil Armstrong, né? Então, tudo depende do conhecimento do destinatário. A etapa 3 é que as intenções do locutor não estão explícitas na mensagem, somente o contexto pode explicitá-las. Um professor diz para o aluno: não se esqueçam de fazer suas tarefas. Aqui ele fala que, dependendo do contexto, pode ser uma ameaça do professor, de tipo, ó, não vai esquecer de fazer a tarefa, né? Ou é um lembrete, tipo, realmente não se esqueçam de fazer as tarefas. Então, a mensagem ela não está só no enunciado, cabe ao destinatário decidir de que forma interpretá-la conforme o contexto. Essas 3 aí estão dizendo assim, ó, você que ouviu, você que lute. Né? O destinatário que vai decidir se tem umbigo ou não, o destinatário que vai escolher qual é. Então, todo mundo que está lendo, mas né? Exato. Para a gente que é tradutor, você não consegue pensar que parece que tira uma responsabilidade do texto de partida? Parece assim, o texto de partida, ele está dizendo uma coisa. E aí todo mundo que lê vai pensar, se tiver ambiguidade vai tirar, se for a interpretação que você vai ter, mas é como se o texto de partida está dizendo uma verdade que está lá. Mas essa verdade que ele diz, ela só existe depois que a gente lê. Porque tá vendo? É o destinatário que vai compreender e que vai fazer essa verdade acontecer. Não é quem escreveu. Quem escreveu, escreveu. Aí a gente vai lendo e vai desconstruindo uma coisa, construindo outra, fazendo conclusões do que leu. Para a gente que vai traduzir, dá um monte de possibilidades, né? Podem ser infinitas. O que a gente leu, parece que aquele texto vai existir. É que, tipo, quando eu falo assim, o aluno pensa para mim, pelo menos eu mesma penso quando eu falo. Aí, tipo, vai traduzir uma bula de remédio? Como é que tem opções infinitas de uma bula de remédio? Tipo, não tem opções infinitas para uma bula de remédio, né? Não posso trocar lá. Você está dizendo 2 miligramas de alguma coisa, vai ser 2 miligramas de alguma coisa. Não tem como colocar 2,5 miligramas, 3, mata a pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, o jeito que eu vou escrever aquela bula de remédio, as palavras que eu vou escolher, o jeito que ela vai se expressar, se vai ser direto ao ponto, tipo, você que está tomando, pergunte ao médico. Ou se eu não vou colocar você, pergunte ao seu médico, ao meu médico, ao médico qualquer.
Se eu coloco o pronome, se eu coloco o artigo, tudo isso vai dar um efeito em quem está lendo, que quem escolhe é quem traduz, né? Tipo, eu quero dar o mesmo efeito, obviamente, de quem escreveu. Mas pode ser que o efeito de quem leu seja diferente. Tipo, eu li, pensei uma coisa, a Fernanda leu, pensou outra, e aí ela sentiu daquele jeito. Tipo, as instruções eu consigo seguir, mas ao mesmo tempo, nossa, que gentil esse escritor, nossa, que claro essa bula, né? Porque o jeito de escrever, o tom que a gente vai dar, sempre tem a ver com quem está lendo. Então, você está dizendo 6 etapas, né? Já falou 1, 2, 3, tem mais. Vamos ver mais. Cadê? Aí a quarta etapa é que há casos em que o locutor diz algo que não corresponde ao sentido literal da mensagem. Aí o Polgar dá o exemplo de bonito, hein? Que a mãe está dando uma bronca no filho por ele não ter feito a tarefa de casa. Então, se a gente fosse ver essa mensagem pelo sentido literal, seria uma mãe chamando o filho de bonito, né? Mas, na verdade, é uma bronca que ela está dando no filho dela porque ele não fez a tarefa de casa. Aí, a quinta etapa é o locutor querer expressar mais do que está dizendo. Então, o exemplo é, está frio aqui. Então, quando alguém fala, está frio aqui, é porque é tipo uma indireta para que a outra pessoa, sei lá, desligue o ar, desligue o ventilador, ou nesse caso, é um pedido para que alguém feche a janela. A sexta etapa é, o objetivo primeiro de uma enunciação pode não ser a comunicação. Então, exemplo, ele dá, eu vos declaro, marido e mulher. Que aqui ele fala, o Polgar fala, que é basicamente essas frases que são ditas como se fossem rituais. Então, por exemplo, aí seria um casamento, né? Que aí o padre vai lá e fala, eu vos declaro marido e mulher. Eles citam os outros exemplos, mas eu não me lembro agora. Mas pelo que eu entendi, era basicamente isso, são frases... você até tinha dito qual que era o nome dessas frases uma vez, professora, eu esqueci agora. Mas frases ditas em rituais, basicamente. Uhum. É que dá poder àquela pessoa que está dizendo, né? Tem um ritual que dá esse poder, tipo, eles vão ser marido e mulher, mas depois dessa declaração, né? Isso. Ok. Cadê? Próximo. Eu achei aqui no livro do Colhe Aberto, o fala, exemplo Ana. que ele dá é a sessão está aberta. Isso. Que aí é uma anunciação, né? É uma anunciação que ele fala. Então, aquela pessoa ela tem o poder de falar, então, a sessão está aberta. É só isso mesmo. Não quer comunicar nada demais, só a sessão está aberta. Mas não quer dizer que ela foi lá e abriu alguma coisa, né? Exato. Aí tem a comunicação linguageira, que ele fala que a comunicação linguageira é mais do que apenas uma troca de mensagens. Ela leva em conta 2 fatores contextuais. O primeiro é os sistemas de convenções sociais e as crenças que o locutor e o destinatário compartilham. Então, quando alguém diz algo, se aquelas duas pessoas pertencem à mesma cultura, às mesmas convenções sociais, elas vão se entender. Agora, se elas pertencerem a sociedades diferentes, culturas diferentes, elas vão ter um entendimento diferente de uma mesma frase, de um mesmo enunciado. E o segundo fator é as inferências que o destinatário faz para interpretar um enunciado e também as hipóteses que o locutor insinua de forma consciente ou inconsciente sobre os processos diferenciais que seu enunciado vai causar na mente do destinatário. Então, basicamente, isso aqui é quando você diz algo, você tem que pensar se o seu locutor vai conseguir entender o que você está falando. E que você também tem que levar em conta o que ele pode, o que tem, tipo, de que forma consciente ou inconsciente ele pode interpretar aquilo que você está falando. Pelo menos foi isso que eu entendi. Fazer inferências, né? Será que ele vai pensar isso? Será que você também pode dizer aquilo? Quando a gente entende isso, parece que faz proposital depois, né? Os escritores fazem, eu quero que tenha esses 2 efeitos, quero que tenha esses 3. As hipóteses que o locutor insinua, de forma consciente ou inconsciente. Mas aqui parece que está falando muito com a gente, que é tradutor. Nos 2 casos, né, dessa comunicação linguageira.
Está dizendo, o sistema de convenção social está dizendo assim, olha, está levando de um lado para o outro. Está dizendo que, quando a gente está traduzindo, o que a gente está tentando ver é essas convenções que tem aqui na língua, né, de partida, elas vão passar para a língua de chegada. Obviamente, se... Assim, tá me dizendo, quando a gente traduz, por exemplo, de línguas que têm a mesma origem, né? Traduz do alemão para o inglês, do inglês para o alemão, que são anglo-saxônicas, as construções são parecidas, tem algumas coisas que têm diferenças culturais e sociais dentro das duas línguas, mas, assim, parece uma tarefa mais simples do que quando a gente faz tradução, por exemplo, de línguas anglo-saxônicas para as românicas, traduzir do inglês para o português, que as estruturas são diferentes, né? Culturalmente a gente já tem uma diferença grande, mas ao mesmo tempo ainda tem toda uma estrutura por trás de que a gente não usa igual. Frases sem sujeitos, adjetivos antissubstantivo, que não tem no português. Uso de letra maiúscula, pontuação, um monte de coisa. E aí, como é que a gente vai fazer isso? E a gente sabe que consegue, né? Que isso é possível. Que a gente vai lá e faz, simplesmente faz. Agora, nesse segundo, além das convenções sociais, são essas inferências, né? O destinatário vai fazer várias interpretações, vai inferir coisas que têm a ver com a realidade de vida dele, com as construções e experiências que nem todo mundo tem a mesma. Então, faz inferências diferentes, né? Interessante ele pensar nisso como regra. Como característica, né, dessa comunicação da linguagem. Passei para o próximo. É a Maia. Desculpa, desculpa a demora. Sobre os atos de fala, e também a gente viu um pouquinho nesse semestre com a Maria Elisa, é sobre como as palavras são usadas para expressar além do que elas propõem ali no momento, né? Como a gente pode, de fato, usar as palavras para expressar além do que a gente quer, do que a gente gostaria. E quem fundou essa teoria foi o John Austin, na década de 60, e tem como principal objetivo mostrar isso, que a linguagem ela vai além de um veículo de transmissão de informações. Pode passar. Tá, peraí. Ai. Estou eu dando um print, agora eu não consigo tirar. Pronto. Então, ele vai separar os atos de fala em 3 categorias. A primeira é o ato locucionário. O ato locucionário é quando você anuncia algo. Você anuncia. Qualquer anunciado vai ser um ato locucionário. E aí, no livro, ele traz esse exemplo. Então, por exemplo, quando a Ximena fala para o Dom Rodrigo, pois bem, eu não te odeio. Então, só o fato dela enunciar isso para ele, falar isso para ele, ele está transmitindo um ato locucionário. Pode passar, professora. O ato ilocucionário, ele é a intenção ou objetivo que o autor, né, o locutor que proferiu o discurso, ele tem por trás daquilo que ele disse. Então, o livro ele traz esse exemplo. Aquilo que ela falou para ele também poderia ser dito de outra maneira, como, por exemplo, né, tá subentendido o que ela falou. Tudo bem, então, podes ir cumprir teu dever. Aliás, lembra-te, não estou ressentida contigo. Então, é justamente isso, né? O objetivo, a intenção do porquê ela disse o primeiro discurso. Pode passar. Deixa eu voltar qual é. Pois bem, eu não te odeio, né? E depois, isso quer dizer, vai lá, segue tua vida, né? Então, ressentido. Sim, é isso. E o ato perlocucionário, ele é o efeito que o que a pessoa está falando para você vai causar em você. Então, o que você entendeu, como você vai reagir em relação a isso. Então, é o resultado, é a consequência. Aí pode passar, professora, por favor. E aí o livro traz esse exemplo. Então, por exemplo, ela fala para ele, na verdade, eu até continuo loucamente apaixonada por ti, aconteça o que acontecer. E esse mais deves subentende isso, que, tipo, não importa o que aconteça, ela sabe que em algum momento eles ainda vão se separar, mas ela ainda vai amar ele. e o Dom Rodrigo, né, principalmente por ter dito mais deves, ele entende todo esse contexto que está em relação a esse relacionamento deles, né, o que eles poderiam ter junto. Então, esse ato perlocucionário, né, que é o terceiro, é como ele reage em relação a isso, né, quais são, é o que vai ser daqui para frente, digamos assim.
Ai, é muita inferência para fazer em coisas que você não disse, né? É tipo, Sim. ai, gente, vamos discutir aqui, né? E Sim. dizer o que quer dizer mesmo de verdade, mas, né? Eu não te odeio, isso quer dizer o quê? Fala para ele, eu te amo, eu quero ficar com você. Né? Seria essa a ideia. Bem, eu tinha colocado essa conclusão, mas essa parte de TOTS é algo que aparece quando o livro traz o exemplo da Ximena, né? Que é quando você faz uma afirmação, mas negando ela. Então, por exemplo, se você for falar, você não é nada bobo. Então, o que você quer dizer exatamente? Que você é esperta, né? Que você está querendo levar uma certa vantagem de alguma situação. Então, litote significa isso. Eu trouxe essa definição porque é o que o livro traz também, né? Que é algo que eu particularmente não sabia. E aí tem isso, a teoria dos atos de fala é um jeito de entender essas maneiras de utilização da linguagem. Também auxilia a compreender que quando falamos, não estamos apenas usando palavras de forma aleatória, e sim sendo intencionais com elas, como prometer, pedir ou se desculpar. Tem coisas por trás das coisas que eu digo. Temos todas as intenções. Ok. Quem é agora? Eu acho que ainda pode passar, professora, que depois... Esse aqui, dos verbos performativos, lexias de conteúdo pressuposicional e clichês linguísticos. Os verbos performativos, assim como o próprio nome já sugere, são verbos que vão mostrar uma ação que está sendo feita, mas, tipo assim, a ação está sendo feita naquela hora. E aí tem um ato perlocucionário e os atos ilocucionários, porque ele vai tentar entender o contexto do que aquilo está sendo dito. Aí pode passar, por favor. Aqui tem a definição. Como a Fernanda também tinha dito, tem a cerimônia de casamento. Então, por exemplo, o verbo performativo, ele vai ser aquele que vai decretar a ação que está sendo feita na hora. Então, desculpa, que começou a latir o do vizinho. Mas numa cerimônia de casamento, o padre, ele vai falar, eu declaro vocês, marido e mulher. Então, esse declarar, né, esse eu declaro, é aquela ação que está sendo concretizada e feita na hora. Então, não só está sendo feita de forma verbal, mas também concreta. Ali eles estão, de fato, se unindo. Isso aí, aqui é o próprio exemplo que eu tinha, que eu trouxe do casamento. Pode passar, professora, por favor. Eu aceito também, né? Quando ela fala no casamento, né? Isso, sim. E aí tem os verbos tem dois, né? Tem esses que são... Tem os explícitos e os implícitos. Esse implícito, ele é justamente quando você fala e tá muito claro aquilo, tá na cara que aquilo tá acontecendo e está sendo realizado. Então, por exemplo, na questão do casamento mesmo, eu vos declaro marido e mulher, ou eu declaro aberta a sessão, ou eu vos ordeno que vos retireis. Todas essas ações estão sendo proferidas de forma explícita para que sejam cumpridas. Aí pode passar, por favor. E também tem os implícitos. Ai, desculpa, professora, que o cachorro... Não tem problema, faz parte, Maia. Os performativos implícitos são aqueles que não estão sendo... Não está na frase, mas você sabe que pelo contexto eles estão acontecendo. Então, por exemplo, checkmate. Se você estiver jogando xadrez com alguém, acabou o jogo, você conseguiu matar a pessoa, né, no jogo, e você declara checkmate, acabou. E também tem bom dia, né, se você está respondendo alguém, e também o obrigado, se você está agradecendo alguém, se você está, enfim, sendo educado com alguém. Sim. E eu também coloquei como essas principais características, porque é o que o livro também fala, que os verbos performativos explícitos são muito interessantes para entender como as palavras podem realmente fazer as coisas acontecerem. Então, às vezes,
é o que até o próprio Austin tinha dito, a gente usa as palavras não só para comunicar alguma coisa, mas a gente espera que aquilo que a gente falou cause um efeito com as pessoas que a gente está se comunicando. E pode passar, professora. Interessante, Maia, saber que esse parágrafo está dizendo que esse verbo performativo fica na primeira pessoa. Legal a gente ver, mas acontece também em outras línguas, para a gente que é tradutor. Pensar nessa performance, tipo, eu aceito, eu vos declaro marido e mulher, sempre sou eu que estou fazendo essas coisas, né? Sempre sou eu que estou performando daquele jeito. Em outra língua também é assim? Também funciona assim quando a gente está traduzindo para o inglês, para o francês, para outro idioma? Será que elas vão ser diferentes, né? Desse jeito? Pelo jeito, eu acho que no francês também deve ser igual é no português, né? Porque, né, o Alain Polguer fez e a tradutora Sabrina colocou assim, né? Interessante pensar nisso, né? Sim, professora, o livro até tinha trazido uma comparação com a língua francesa, se eu não me engano, só que como eu não estou com ele aqui em mãos... Tem problemas, mas é bem parecido, né? Essa coisa das duas línguas. Hello! Agora a gente vai falar um pouco das lexias de conteúdo presuposicional. Mas antes da gente entender o que é o pressuposto, a gente tem que caracterizar a noção de implícito e explícito. O sentido explícito é quando o locutor comunica ostensivamente por meio do enunciado. Então, ele não camufla o que ele está tentando dizer. Aí, o implícito, né, é o oposto, que o locutor comunica de maneira oculta por meio do enunciado. Para saber a distinção entre sentido explícito e implícito, a gente tem que ver a maneira como o locutor apresenta a informação transmitida ao destinatário. Então, ele diz assim: uma vez caracterizada a noção de sentido implícito, podemos examinar o funcionamento do pressuposto, que é um caso particular de sentido implícito. Então, a gente tem aqui a frasezinha, né, que ele gostou muito dessa frase, que é do ladrão. A polícia sabe que eu sou o culpado. Aqui a gente tem o implícito, a mensagem que ele, por causa do sabe, que o cara é culpado. Então, ele tá se entregando ali. Ele foi muito trouxa. Implícito. Foi explícito aí no caso, né? Mas enfim. Aí ele fala um negócio aqui que é: esse pressuposto faz parte do sentido literal da frase, e ao enunciar que X sabe que Y, o locutor informa necessariamente de maneira implícita que eu digo que Y é verdadeiro. Então, a gente tem dois tipos de pressupostos: os pressupostos lexicais e os de enunciado. Um pressuposto lexical tem origem no... Pode voltar? Tem origem no emprego de determinada lexia que o vincula intrinsecamente. E os lexicais de enunciado é o resultado da estrutura global da mensagem expressa pelo enunciado. Ou seja, é impossível associá-lo ao emprego de uma lexia particular. Aqui ele dá esse exemplo, que é do admirador, que fala, ela está falando com o admirador. O pressuposto é que ela tem um admirador. Quem é o admirador? Só ela sabe, talvez nem ela saiba. Agora pode passar. Tá. Ele fala que pode ser muitas vezes difícil de identificar os pressupostos enquanto sentidos implícitos. E ele fala que a gente precisa desses testes linguísticos que a gente normalmente, no caso ele fala isso, né, que a gente usa a negação como critério. Então, os pressupostos que continuam sendo válidos quando o enunciado que os contém é negado, tá aí. Então, a gente tem a mesma frase. A polícia não sabe que eu sou culpado. Então, continua mostrando que o cara é culpado. Aí ele diz: essa propriedade dos pressupostos é notável e é muitas vezes tida como definitória. Diremos, pois, que o pressuposto de um enunciado E é um sentido vinculado por E que continua válido quando E é negado. Ele está com essa fórmula aí, mas apesar de ficar meio confuso, dá para entender o que ele está falando, que é esse do... Se botou um não ali, continua igual, mesmo pressuposto. Sim.
Quando ele fala essa frase, né? Eu sou o culpado. É tipo, já é. Uhum. Daí, ele fala também que essa definição, para a gente, não é tão satisfatória, por dois motivos. A primeira é que isso do negativo, da negação, também vale para a pergunta. Então, quando você fala, a polícia sabe que eu sou o culpado, o pressuposto continua sendo o mesmo. E o segundo é a definição baseada na resistência à negação, ressalta o teste de identificação do pressuposto e não seu valor pragmático. O contexto não vale. Pode passar. Aí, ele diz que é bem mais difícil contestar uma informação pressuposta do que a informação transmitida explicitamente. Então, numa entrevista, um jornalista pergunta para um governador: o senhor acredita que seu governo saberá evitar repetir os graves erros do passado? Está implícito aí que o governo dele cometeu vários erros graves. Então, o destinatário tem que evitar responder com sim ou não, porque tanto sim quanto não, o pressuposto vai ser o mesmo. Já o explícito é muito mais fácil de contestar. Então, ele fala assim: seu governo cometeu graves erros no passado. O senhor acredita que saberá evitar repetir os mesmos erros? Está ali explícito que todo mundo sabe que ele cometeu erro, então não tem problema ele falar sim ou não, porque aí ele vai estar respondendo se ele acredita conseguir melhorar o governo. Aí, então, melhor seria falar que sim, né? Eu acredito que eu não vou repetir. Pode passar. E aí a gente entra no último assunto, que é clichês linguísticos. E o Alan Polger fala: um clichê linguístico é um enunciado fraseológico semanticamente composicional, mas restrito em seu conteúdo e em sua forma, que o locutor deve utilizar para cumprir um indeterminado ato ilocutório. Então, a gente volta um pouco naquilo que a Maia estava falando, né, dos atos. E a gente tem aqui 3 frasezinhas que são uma em francês, em inglês e outra em português, que significa mais ou menos a mesma coisa. Então, em inglês é appelez-vous, eu acho. Em francês. Em inglês fica go ahead, e em português a gente tem passe, por favor. E, ao contrário das locuções, os clichês linguísticos não precisam de definição lexical, pois são perfeitamente composicionais no plano semântico. Pode passar. Aí ele fala, dentro dos clichês linguísticos, a gente tem esse negócio que são os pragmatemas, que ele fala assim: um pragmatema, do sentido restrito do tema, é um clichê linguístico associado a contextos de enunciação em que pelo menos um dos parâmetros fundamentais da comunicação, o suporte físico da mensagem, o locutor ou o destinatário, está precisamente determinado. Então, ele dá esse exemplo aí da tinta que eu achei até engraçado, porque quando você pinta uma parede, aí você tem que anunciar que a parede está pintada, você fala tinta fresca. É o que a gente normalmente espera, né? Então, é um cartaz fraseológico adequado. Uma coisa que é um pouquinho menos usual, mas pode ser que você veja por aí, é cuidado com a tinta. Agora, recém-pintado, ninguém vê. Se você leu recém-pintado em algum lugar, ou você entrou numa realidade paralela, ou eu não sei. E é basicamente isso. Sim, muito bom. Tem também um que eu não botei aí, não sei. Aí. Aqui, pode passar. Que ele fala do alô. A gente fala alô para mostrar para a pessoa que atendeu o telefone que a gente vai falar, ou então se a gente atende o telefone, quer dizer que a gente está pronto para ouvir. E aí ele fala: por fim, falamos anteriormente de pragmatemas no sentido restrito, pois essa noção pode ser alargada para englobar lexias, lexemas ou locuções, que funcionam praticamente da mesma maneira que os pragmatemas clichês. São estes os pragmatemas no sentido amplo. Então pode ficar maior ainda. Ele juntou a palavra pragmática com tema e usou o pragmatema. Eu acho muito bom, né? Tipo, ele diminuiu pragmático por uma coisa pequenininha, né? O pragmatema tá ali. É isso.
muito bom, Ana Clara. Excelente, excelente. Vou botar aqui. Gostei disso aqui, gente, ó, que ele fala nesse slide aqui, que estava anterior, que ele diz lá que tinta fresca é um cartaz fraseológico adequado. Porque no livro todo ele falou um capítulo inteiro sobre a questão da fraseologia. E essa fraseologia, a gente tem que lembrar que é uma construção, geralmente que tem um grau de fixação tão grande que a gente consegue reconhecer por causa desse grau de fixação. Quer dizer que todo mundo usa assim. Por isso que ele diz que é cartaz fraseológico adequado. Quer dizer, é adequado porque ele causa para mim uma familiaridade. Eu já vi um cartaz assim. Eu já conheço esse jeito de dizer, para dizer tinta fresca. Você imagina, então, se a gente for traduzir... Simone, uma coisa que ele fala, é que eu não coloquei no slide, mas ele fala que esses negócios dos pragmatemas são meio que frasezinhas que já existem, né? Isso, os clichês linguísticos são isso. Então, você meio que não tem que se preocupar em formar essa frase, porque ela já existe. Ela já existe, isso. Então, Ana Clara, ela já existe em outra língua também. Então, é desafiador fazer a tradução dos pragmatemas, dessas fraseologias, porque elas são tão fixas, que ela também vai ser fixa na outra língua. Então, um exemplo que eu traduzi uma frase, uma vez para colocar em um cartaz, numa exposição, e que dizia, sabe a frase, sorria, você está sendo filmado? Tipo, essa frase é um cartaz fraseológico na nossa cabeça, né? Já é um clichê linguístico, que a gente pode até ir na lojinha e comprar uma frase dessa, né? Sorrir, você está sendo filmado. Então, em que situação, em que contexto ela vai aparecer? Geralmente numa parede, do lado de uma câmera. Tem alguém que está filmando e vai ter a frase sorrir, você está sendo filmado. Então, na hora de colocar isso em inglês, por exemplo, será que vai ser smile? Tipo, you were being recorded? Essa seria, tipo, uma tradução que vai causar estranheza, que vai ser menos usual. Tipo, eu preciso achar um contexto onde esse clichê linguístico eu consigo encontrar como ele já acontece na língua que vai receber minha frase. Então, se eu estou fazendo uma tradução para o inglês, ia ser legal, sei lá, você entrar lá no prédio do New York Times, sabe, você entrar lá no prédio, sei lá, em Nova York, algum daqueles que tem câmeras, e ver o que está do lado da câmera, qual é o cartazinho que está dizendo para mim que a câmera está ali. Vai estar escrito o que nele, sabe? Para eu saber exatamente qual seria esse cartaz fraseológico lá, naquela cultura. E provavelmente já tem um jeito de falar. Assim, essa eu sei, que é sorria, você está sendo filmado no Brasil, lá vai ficar algumas vezes só you are on TV. Do lado da câmera aparece you are on TV. Eu já vi várias vezes essa frase. Então, tipo, não tem uns, você está sendo filmado ao pé da letra. Mas já vi algumas vezes you are on TV. Esse seria um exemplo desse pragmatema também, desse cartaz fraseológico adequado. Então, traduzir para you were being recorded or smile já seria uma tradução que causaria estranheza ou seria menos usual, igual cuidado com a tinta ou recém-pintado. Né? Ok. Muito bem. Queria agradecer, então, a apresentação da Ana Clara, da Maia, da Fernanda, excelente. Obrigada por vocês terem vindo, dedicado o tempo de vocês para mais um estudo aqui no Grupo de Estudos de Tradução. Foi muito legal. Lembrar todo mundo de colaborar lá no glossário e acho que é só, né, gente? Estamos chegando ao fim, só falta um capítulo para acabar. Terça que vem, nosso último encontro desse semestre. Daqui a pouco acaba. Obrigada a vocês por terem vindo, tá, gente? Obrigada, professora. Tchau. Sim, até mais. Beijo para vocês.